Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que se inscreva, deixa aí o joinha para nos ajudar e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema muito interessante e até um pouco polêmico: a competição no meio cristão. Pastora, existe competição no meio cristão? Infelizmente, sim. Por quê? Por falta de uma maturidade, de um entendimento de que quem tem que crescer, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Deus é que tem que ser honrado. Nós somos simplesmente ferramentas, instrumentos que Deus usa para fazer a sua obra, não é isso? Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica que está em Lucas 9, do versículo 46 ao versículo 50, que diz que começou uma discussão entre os discípulos, a qual deles seria o maior. Então ficou aquela competição, aquela discussão entre eles, e o Senhor Jesus, vendo o que estava acontecendo, respondeu. Então lhes disse: quem recebe uma criança em meu nome está me recebendo. Ou seja, não importa a estatura, não importa poder aquisitivo, não importa o intelecto. Quem recebe alguém no nome do Senhor Jesus, a ele está recebendo. Não é isso? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Nós vemos que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando ali um exemplo de humildade, dizendo: olha, eu que sou filho de Deus, que desci da glória, estou aqui lavando os pés de vocês. Façam isso entre vocês. Usem a humildade. Agora, o que pode trazer aí essa competição? O que é que pode causar essa competição? Pode ser o sentimento de superioridade, né? Aquele que está ficando soberbo porque acha que tem mais tempo de caminhada, que tem mais experiência, que tem mais sabedoria do que o outro. Ah, fulano não sabe nada, eu é que sei. Então, pode ser pelo sentimento de se achar superior. E isso é muito perigoso, né? Acaba ficando até uma coisa chata. Nós vemos que isso acontecia muito no tempo dos apóstolos, e nós vemos em 1 Coríntios 3, versículo 3 em diante, está fazendo uma afirmativa: porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Então não estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos. Porque quando alguém diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? Não estão agindo segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Paulo? Quem é Apolo? Servos por intermédio daqueles a qual viestes a crer. Então aqui está dizendo, olha, nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo. O centro das atenções tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser a palavra de Deus. Deus é quem tem que ser honrado. Porque havia aí uma competição entre eles por escolha de quem seria o melhor. Então, é como eu disse, Jesus andando, havia alguns pregando a palavra, e os discípulos falaram: olha, manda eles calar a boca, eles estão ali falando ali. O Senhor falou: deixe que eles falem, o que importa a vocês? Cada um cuide da sua vida. Ele só faltou falar isso: cuida da tua vida, faça a tua parte, deixa a do outro. Então, hoje nós estamos vendo um assunto muito importante. Havia também uma divergência na doutrina. Então pode ser por sentimento de superioridade, né? Por achar que um é melhor que o outro, e por divergência de doutrina. Nós vemos que quando Deus começou a atuar, né, separar o seu povo, a Israel, deu as leis, deu diretrizes para esse povo ser diferente. E quando veio Jesus,
Mudou alguma coisa, chegou o tempo da graça, né? Permaneceu os 10 mandamentos e todo aquele ritual, todo aquele sacrifício, toda aquela lei de sacrifícios foi tirada. Por quê? Porque a parte que nós fazemos de coração, às vezes é muito mais importante do que um ritual, uma outra coisa que eu possa fazer. A palavra diz que o sangue dos bodes não poderia tirar o pecado, eles tinham que estar sempre repetindo. Então veio o Senhor Jesus e fez um único sacrifício. Mas olha só, em Atos 15, vem falar de uma controvérsia que houve na igreja de Antioquia, referente ao que? A circuncisão, referente à lei. Por quê? Diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Havendo uma grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e que crescem. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, senão algumas coisas que são necessárias, que vos abstenha do que é sacrificado a ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Então, o que Pedro está dizendo? Quando Deus chamou e mostrou para ele um lençol atado com vários tipos de animais, e o Senhor falou: pega, mata e come, Deus não estava mandando ele comer coisa imunda, porque eles não comiam a carne do porco, não é isso? Mas Deus estava falando da classe de pessoas. Não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, veio, aceitou o sacrifício de Cristo, então os rituais não seriam tão importantes, mas sim, não as coisas externas, mas a purificação do coração. Se abster daquilo, da feitiçaria, do adultério, da prostituição, das práticas carnais que contaminam o homem. Então veja que havia divergência de doutrina. Muitos diziam: tem que circuncidar. Judeu é circuncidado, para ser cristão também vai ter que circuncidar. Então aqui ele estava dizendo: olha, tem coisa mais importante do que a circuncisão. É melhor circuncidar o coração do que circuncidar a carne. Porque se eles fizessem a circuncisão nos homens e aquele coração continuasse sujo, não haveria nenhum benefício. Não haveria mudança, não é isso? Então, competição havia naquela época por conta do sentimento de superioridade e por divergência na doutrina. Também havia uma competição, né, por conta da cultura, do poder aquisitivo. Em Mateus 23, vem falar que Jesus disse: na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que eles vos disserem, observai-a e fazei-as, mas não procedais conforme as suas obras, porque eles falam, mas não cumprem aquilo que falam, né? O que eles querem? Os primeiros lugares dos assentos, eles querem serem vistos. Quando eles jejuavam, tem uma palavra que fala sobre isso, né? Uma passagem bíblica, que eles jejuavam, eles ficavam tudo combatido, aquela coisa acabada, para mostrar que estavam se santificando. Aí ele diz: olha, fazem as obras para serem vistos pelos homens. Trazem largos filactérios, alargam as franjas das vestes, amam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras nas sinagogas, a saudação na praça e serem chamados de rabi. Ou seja, esse é o mestre da lei, esse sabe tudo, né? E eles também tinham poder aquisitivo. Eles eram bem de vida, eram pessoas consideradas assim a nata da sociedade daquela época. Então, nós vemos que por que pode haver a competição? Por todos esses motivos. Então, que nós tiremos de nós, de dentro de nós, esse sentimento de superioridade, porque superior é Deus.
né? Como Jesus disse, você quer ser o maior? Seja o menor. Sirva o teu irmão. Faça a obra de Deus com sinceridade. Busque conhecimento, mas para que você possa distribuir, dividir esse conhecimento com os outros. Não ache que porque você sabe um pouquinho mais, você é melhor do que o teu irmão. E não queira inventar doutrina, porque existia muita heresia, muita coisa, tem muita heresia hoje também, muita coisa que não está enquadrada na palavra de Deus, né? Como jogar o sal grosso embaixo da cama, como passar por debaixo de um portal e tantos outros rituais que não é o ritual de matar o cordeiro, mas são rituais externos que se a pessoa não tiver com o seu coração limpo, puro, buscando com sinceridade a Deus, aquele ritual que ela fez não vai servir de nada. Eu posso trazer, como já falei num vídeo anterior, eu posso trazer um caminhão da terra de Israel. A terra de lá é a mesma terra daqui. Está tudo no mesmo globo. O que importa é estar na presença de Deus, sabendo que quem merece a honra e a glória é Ele. Para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui em Romanos 12, do versículo 3 ao 10. Porquanto, pela graça que foi concedida, exorto a cada um entre vós que considere-se a si mesmo, não se considere além do que convém, mas ao contrário, tenha a autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, do jeito que você foi chamado, né? Como Deus te chamou, com as qualidades e defeitos, que esses defeitos Deus está trabalhando, mas considere-se a si mesmo como convém, não se considere maior do que ninguém. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, e quando a gente se coloca, né, como Jesus disse, olha, senta lá no cantinho, espera ser chamado para frente. Não acha que você é importante? Opa, já vou sentar lá do lado do dono da festa. E aí ele pega e tira a cadeira e chama outro. E a gente vai passar vergonha. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele fala, fique na humildade, fica no teu cantinho, espera ser chamado, porque aquele que faz em oculto, aquele que busca a Deus sem se engrandecer, sobre todos vai ser honrado e será apresentado como servo do Senhor, com a honra que Deus vai lhe dar e não com a honra que nós queremos. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Deus te abençoe grandemente. Peço que você compartilhe, traz mais um para o canal. E olha, também tem conteúdo lá no meu Facebook, na minha página Reflexo da Glória. Eu também te espero lá. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.